é bom, né? Jesus é bom. Por que ele tá assim? Para nevar tem que cair mais uns 10 graus, né? Nevar. Se assusta. Neve está longe ainda, né? Está longe. Se você trouxe a tua Bíblia, eu peço que você abra ela na primeira carta que o apóstolo Paulo. Psicológico. Deixa eu trocar aqui o microfone. Frio é psicológico. Quando a gente, em 1989, no exército, primeiro ano, a gente lá na Lagoa Sul, mais ou menos nesse tempo, julho, a gente fazendo acampamento e tinha que pular numa lagoa e atravessar ela. E aí estava um frio miserável, né? Agora não faz frio mais aqui em Curitiba, não faz mais, né? Quem é antigão como eu sabe disso, né? Agora não faz mais frio. Agora frio está 10 graus. Meu tempo fazia menos 1, menos 2, né? Essa época. Então tava. E aí tinha que pular de farda, blue, tudo do jeito que você estava, você tinha que pular na água e com todo o teu equipamento, atravessar. E aí o nosso capitão, comandando a nossa companhia, a companhia de intendência, ele falou, eu vou mostrar para vocês, ele é carioca, eu vou mostrar para vocês que não está frio. E ele pulou na água primeiro. Dele lá de dentro, ele fazia assim, ó, frio é psicológico. É só você acreditar que não está frio e a gente vai conseguir. Né? Então é só você crer que não está frio, porque não está frio, né? Você só pode morrer congelado, mas é uma consequência só, né? Você já encontrou 1 Coríntios capítulo 2, verso 1? A Bíblia diz assim, ó, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e os ouvidos e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus,
porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção, eu quero pedir o discernimento, o entendimento da tua palavra. Eu peço que ele desça do céu revelado aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que ouçamos. Quebranta, Senhor, o nosso coração para que possamos compreender qual é a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos aqui uma conversa muito saudável e sadia do apóstolo Paulo para com o seu povo. A gente entende, a gente consegue compreender, a gente consegue enxergar de maneira muito clara o apóstolo Paulo, direcionando a nossa fé para Cristo. Ele traduz para mim e para você todo o seu ministério, eu acredito nisso. Aqui nesse capítulo de número 2, principalmente quando ele fala no verso 4 e 5, e ele diz assim: a minha pregação não consiste, ou seja, ela não é feita, de palavras de sabedoria e conhecimento. E você pode achar que isso é uma contradição do apóstolo Paulo, não é? Tendo em vista que ele é o cara, biblicamente falando, o apóstolo que mais estudou. A gente sabe, através das próprias escrituras, que o apóstolo Paulo viveu aos pés de Gamaliel, o maior professor, eu vou colocar assim, daquela atualidade, 20 anos. Então, se um cara fica estudando durante 20 anos, eu falo isso sempre, não vou me cansar. Quantos diplomas o cara tem com 20 anos na universidade ou na faculdade? Pelo menos 4. Então, um cara extremamente estudado, inteligentíssimo, tem um raciocínio extraordinário. Quando você passa a conhecer o apóstolo Paulo, quando você lê as suas cartas, estuda a sua vida, a sua família, a sua formação, quando você observa as palavras que o apóstolo Paulo usava, as experiências da sua vida, ele foi apedrejado 3 vezes e foi retirado da cidade como morto, a Bíblia diz, e jogado para fora, morto. E os irmãos então os rodeavam e ficavam olhando para ele e diziam: nossa, o apóstolo Paulo morreu. E a Bíblia diz que de repente ele abria aqueles olhão dele e levantava, né, meio assim, tipo Walking Dead, né, assim, levantava e dizia: vamos embora. Arrumava, levantava e ia embora. E ele tinha acabado de ser apedrejado, irmão, até a morte. E ele voltava e dizia para os caras: irmãos, a minha pregação, a minha palavra, ela não é feita de palavras de sabedoria, de conhecimento. Eu não estou aqui falando para você de escola, eu estou falando aqui para você de poder. O original do grego nesse texto está escrito dunamis. Ele disse: a minha palavra não consiste, não é feita de sabedoria humana, mas sim em demonstração do dunamis de Deus. Ele fala do poder de Deus. A palavra dunamis, traduzida do grego, significa poder de explosão, dinamite. É algo que tem o poder de implodir, de explodir, de quebrar. A palavra de Deus veio para quebrar as estruturas humanas, para quebrar a filosofia, a psicologia, a psicanálise e tudo mais, que é baseado no conhecimento humano, cai por terra debaixo do poder de Deus. As pessoas, quando olham para a gente, eles dizem: ah, você é um psicopata. Hoje um psiquiatra estava lá na Jovem Pan, ele disse: o pastor é um psicopata. Ele falou isso. E quem segue ele é um imbecil.
E quando você parar de seguir ele, você vai voltar a ser um simples imbecil. Agora você é um imbecil que segue um psicopata. Ele sofre de psicopatia. O mundo nos avalia da maneira e com a régua deles. Mas eu não vim para agradar o mundo, você não veio para agradar o mundo. Nós não estamos aqui para agradar as pessoas com o nosso comportamento. Não. Não. Eu e você estamos aqui para seguir a Deus. Estamos aqui para agradar a Deus. Estamos aqui para servir a Deus. Estamos aqui para que se cumpra na nossa vida a palavra, a promessa, os sonhos de Deus. Essa é a nossa função. Nós somos parte do sonho de Deus. Deus teve um sonho para você. Deus tem um projeto para você, para a sua vida. A Bíblia diz em João 10:10 que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas depois tem uma vírgula e tem a parte B do versículo, diz assim, mas eu vim, disse Jesus, para vos dar vida e vida com abundância. Nós vemos um confronto, o apóstolo Paulo traz um confronto entre as ciências humanas e o poder de Deus, e eles não se comparam. Talvez eles coexistam. A sabedoria de Deus, o estudo, o conhecimento, quando existe o poder de Deus. Se não é balela, se não é conversa, se não é escola, é aula, não é palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é qualquer palavra. Não é de qualquer jeito. Não é em qualquer lugar. Não é de qualquer pessoa. Não. Não, queridos. Não, não, não. A minha Bíblia diz que quando Jesus pregava em Jerusalém, os homens que ouviam, os sábios que ouviam Jesus Cristo, diziam, da onde vem a sabedoria desse homem se ele nunca estudou? Da onde vem esse conhecimento? Ele não participou, existiam 2 escolas naquele tempo. Só. Em Israel até hoje é assim. Escola do fulano, escola do ciclano. Só tem 2, boas, só 2. E para você ser um bom teólogo, um bom conhecedor aprofundado, ou você veio de um, ou você veio de outro. E Jesus não conhecia nenhum nem outro. É a mesma raiz, desde lá até aqui está na mesma coisa. Eles diziam, da onde é que saiu esse cara aí? Falando essas coisas loucas aí que esse cara fala. De onde é que veio? Jesus disse, a minha sabedoria não é animal, humana, terrena. A minha sabedoria veio do céu. A sabedoria de Deus é um dom. Você não aprende na escola. O poder de Deus vem através da presença do Espírito Santo de Deus. Então você recebe o dom do discernimento, do entendimento, do conhecimento, que se resume no mestre. Você foi escolhido, chamado, o Senhor preparou você uma vida inteira, estudando, treinando, orando, jejuando, pagando o preço, recebendo os dons, e o Senhor vem aperfeiçoando você. Como um cavalo de corrida, um puro sangue. Ele é colocado na raia para aprender a correr. E depois que ele corre, ele é colocado na raia para aprender a correr do lado de outro cavalo. E depois ele é treinado para ouvir o tiro e correr. E ele só se torna um campeão com determinados anos de prática, treino, boa alimentação. E ele só vai ser de fato um campeão se tiver sobre ele um jockey campeão. Porque um cavalo campeão não tem sobre ele um jockey qualquer. Um ministério de poder não tem alguém tocando ele de qualquer jeito. O ministério de autoridade certamente não terá alguém conduzindo ele frouxo. A autoridade é algo que vem no teu sangue, que vem no teu DNA.
A Bíblia diz isso, o salmista fala que quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe, ainda éramos informes, o Senhor já sabia o nosso nome. Ele disse, os ossos ainda não haviam se formado no ventre da sua mãe, e eu já tinha colocado o seu sobrenome. Havia um plano de Deus para a vida desse moço. Isaías, a partir do 40, ele começa a falar quando o povo iria vir a sair da Babilônia. Estava se cumprindo o tempo. E ele usa o profeta Isaías para profetizar o nascimento do cara que iria libertar o povo. Escute isso. Escute isso. Deus trabalhou o cara no ventre da sua mãe. E ele era um ímpio, a sua família era ímpia. E Deus gerou a sua semente para formar o Ciro, que viria a ser o rei da Babilônia, e seria o cara que assinaria a carta de alforria do povo de Deus, preparado desde o ventre da sua mãe. Mas tem muita gente por aí que acredita em coincidência, que acredita que a nossa vida é um conjunto de fatos atrapalhados, transversos, que gerou alguma coisa. Tem muita gente que pensa isso. Que ele está aqui porque caiu do caminhão de mudança, meio perdido, veio tropeçando e chegou. Não. Não. Não é assim. O povo de Deus não é assim. O povo de Deus tem a sua vida movida pelas mãos de Deus. Jeremias disse que quando Deus move as suas mãos, quem pode impedi-lo? Que quando Deus ele resolve fazer alguma coisa, quem poderia detê-lo? Talvez Deus não se meta em tudo, porque Deus não é enxerido. Não se meta em tudo. Deus dá livre-arbítrio para você, você faz escolhas. E você colhe o que você planta. E você semeia o que você quer colher. Isso é uma opção sua, você tem livre-arbítrio. Agora, se você é um escolhido de Deus para um propósito, desde o ventre da tua mãe, Deus está tratando da sua vida. Deus está tratando do seu caráter. Deus está tratando do seu conhecimento. Deus está tratando das coisas que Ele tem e são pertinentes ao seu ministério. Eu disse para vocês, o dia em que eu me converti, tem umas irmãs aqui que me conhecem desde o dia que eu aceitei Jesus. Cadê vocês que são lá da Mania do Monte? Umas irmãs que estavam aqui. Quando eu aceitei Jesus na igreja da Madureira, o primeiro dia que eu fui numa igreja, que eu pus os meus pés dentro de uma igreja, Deus levantou um profeta. Eu falo do nome dela sempre, irmã Sebastiana, missionária, nordestina, falava grosso, dedo em riste. A primeira vez que eu fui na igreja, e eu sentei lá, e Deus usou a vida dela, apontou para mim, e disse para mim coisas que estão acontecendo hoje. Ela disse, Deus tem um plano na sua vida. Deus trouxe você aqui hoje, para falar com você. Nunca duvidei disso, irmão. Eu nunca duvidei. Nunca duvidei. Ela disse, muita gente olha para você, não te dá valor, mas não sabe quem você é diante de Deus. O projeto que Deus tem na sua vida. Você vai ser um grande pastor nesse Brasil, vai atrair multidões. Primeiro dia que eu fui na igreja, eu ouvi isso. Deus vai usar a tua vida com poder, com autoridade. Você vai ser uma pessoa conhecida no mundo inteiro, as pessoas vão ouvir o teu nome. Porque Deus tem um projeto na sua vida. Escute o que eu estou te falando, irmão. As coisas não acontecem por acaso. Nós somos levados e conduzidos por Deus. E no meio da nossa vida nós fazemos escolhas. E Deus sempre te dá a opção de fazer escolha. Quem escolhe é você. Você pode dizer não para Deus. Você pode dizer não para Deus.
Se o Senhor te perguntar, você quer fazer isso? Não. Pastor, mas isso aí tem base bíblica? Claro. O calvinista prega a graça irresistível. Ele diz que quando a graça de Deus vem sobre a sua vida, você não consegue resistir e você tem que fazer. Mas isso é mentira. Teologicamente é mentira, isso é heresia. A minha Bíblia diz que quando Jesus pregava em Jerusalém, ele estava na praça e chega um jovem rico, a Bíblia diz. E ele vê Jesus pregando o Evangelho, as pessoas sendo curadas, a palavra cheia de poder, de autoridade, sendo ministrada pelo Senhor Jesus Cristo, e ele se achega e diz, mestre, o que é que eu tenho que fazer para ir morar nesse céu que o Senhor prega aí? Aleluia. Jesus disse, é simples. Siga os mandamentos, siga as leis. Ele disse, não, mas isso aí eu já faço. Eu já dou meu dízimo. Eu vou no templo todo sábado. Sigo as leis. Jesus, vendo a sua astúcia, porque ele chegou cantando de galo e bancando o santão, dizendo que já era um crentaço e que provavelmente já estaria no céu. Jesus disse, você faz tudo isso? Faço! Jesus então olhando para ele disse assim, então só te falta uma coisa. Aí o cara encheu o peito e disse, beleza, só uma coisa, é nós. Jesus falou, volta lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem comigo. Venda tudo que você tem, dê tudo para os pobres, abençoe as pessoas e venha comigo. A Bíblia diz que o jovem, porque tinha muitos bens, ele era muito rico e ele amava muito as coisas que ele tinha. A Bíblia diz que ele abaixou a sua cabeça e foi-se. Se a graça de Cristo fosse irresistível, ele teria feito isso? Não. Cai por terra a teoria calvinista, biblicamente. Você faz opções na sua vida. Jesus abre a porta, Jesus convida. Um dia eu fui convidado. Jesus disse para mim, o que você quer ser? Você quer ser pastor? O Senhor perguntou para mim. Eu disse, Jesus, eu quero. Tem certeza? Tem certeza? Eu disse, tenho, Jesus. Eu tenho. Aí você está disposto a abrir mão de tudo? Eu disse, estou. É nós. Estamos juntos. Conte comigo. Sabe que não vai ser fácil. Eu disse, eu sei. Quer mesmo? Quero. Beleza. Olhe para quem está do teu lado e diga para ele, Jesus está te dando opções. Fale para ele. Você tem escolha, irmão. Você tem escolha. Quer andar com Jesus? Tem certeza que você quer ser de Cristo? Que você quer ter um ministério? Quer ser um homem, uma mulher cheia de poder, cheia de autoridade? Você tem certeza que é isso que você quer? Porque quando você afirmar isso, Jesus olhando nos seus olhos lhe responderá, dizendo, então é muito fácil, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e vem comigo. Você está disposto a negar-se a si mesmo, as suas vontades, o seu desejo, o eu acho, eu quero, eu penso, eu sou assim, porque eu quero, porque... Você está disposto a abrir mão disso? E dizer, Jesus, eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser. Eu não quero nada, eu não sou nada, eu não tenho nada. Eu sou servo. Se o Senhor mandar deitar, eu deito, levantar, eu levanto, correr, eu corro, ficar, eu fico. O que o Senhor mandar, eu faço. Está disposto? Porque isso implica em sofrimento, irmão. Tristeza, lágrima, angústia, dor. Você acha que isso é fácil? Não é. Porque você vive no mundo físico, debaixo de leis da física, debaixo da lei da matemática. E todo mundo vive de acordo com aquilo que os seus olhos veem, que as suas mãos apalpam, que os seus pés pisam. As pessoas não vivem no mundo da lua.
Você nunca ouviu isso? Falou, você está pensando o quê? Que você vive no mundo da lua? Ninguém falou isso para você? Cara, você parece que você é de Marte, eu não entendo você. Assim, aqui é a vida real. Nunca ouviu isso? O mundo real é diferente, e é mesmo. Aí você não faz parte do mundo real. A Bíblia diz que você é um viajante e peregrino numa terra estranha, estrangeira. Empenhado, se esforçando, buscando e se dedicando para que um dia alcance aquilo que Jesus prometeu para você. Jerusalém celestial, esse é o nosso alvo. Isso aqui é passageiro, efêmero. Vai acabar. Uma hora vai passar, irmão. Tudo vai passar, tudo vai mudar. Inclusive você. Quanto a minha vida mudou do dia que eu tomei a posição, a decisão com Jesus. O dia de hoje. Eu às vezes fico pensando, meus irmãos, quando eu estou orando, eu fico pensando que se alguém tivesse dito para mim um dia onde eu estaria hoje, eu tinha duvidado. Eu tinha duvidado, irmão. Ó, irmão, vai chegar um dia que você vai fazer isso, você vai ter isso, você vai morar em tal lugar, tua casa vai ser assim, teu carro vai ser esse aqui. Eu falo, irmão, para de mentir, rapaz, isso é mentira. Eu estou falando com toda sinceridade do meu coração para você. Eu não posso ser hipócrita, porque o hipócrita não vai entrar no reino do céu. Dizer para você que eu sempre confiei, sempre acreditei. Não, claro que não. Não, irmão. Eu fui treinado para isso. Eu fui treinado. Eu apanhava para aprender a chorar. Você tem que entender isso. Nós somos treinados dia a dia, luta após luta. Você cai, mas levanta. Bate o dedo, sai sangue, você aprende que amanhã vai parar de sair sangue, daqui a alguns dias ele vai desinchar e depois a ferida vai desaparecer e quando você perceber, já era. E quem sabe daqui a um tempo você bate o dedo de novo. E cada vez que você bater o teu dedo, vai ser uma lição nova que você está aprendendo e Jesus está te ensinando. Jesus disse isso, no mundo tereis o quê, irmão? Aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você acha que vai ser fácil? Não vai. Você vai ser contrariado, as pessoas não vão entender você. Vão exigir de você coisas que às vezes você não pode dar. Não é fácil, irmão. O mundo não é fácil, a vida não é fácil. Para ninguém. Você acha que é? Não é, irmão. Não é, é difícil. O mundo é difícil. A vida da gente é difícil. Por isso que o Senhor deixou uma criptonita escondida para você. Uma criptonita para matar o super-homem. Porque o super-homem não vai entrar no reino. O reino não foi feito para super-homens. O reino foi feito para pessoas humildes, dependentes de Deus, carentes da presença de Cristo, que não conseguem viver sozinhas, que não conseguem andar sozinhas, que não conseguem se manter em pé no meio do vento, e se não tiver alguém para dar a mão, ele cai. E você precisa entender isso. O céu não é para os perfeitos, não é para os bons, não é para os fortes, não é para os santos, não. Não. O céu foi feito para os imperfeitos, para os impuros, porque os puros não quiseram Jesus. Os puros o rejeitaram, o crucificaram, o amaldiçoaram, cuspiram nele. Ele disse, eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram. E assim abriu-se uma porta para mim e para você, os impuros. Somos eu e você, os fracos, os oprimidos, os errados, os que mentiram a vida inteira, pecaram a vida inteira, até o dia bendito em que você conheceu Jesus. E ali começou a sua transformação, a sua mudança. Porque você ainda não está transformado, você ainda não está mudado, nós estamos em fase de transformação, em fase de mudança. E muitas vezes a gente pisa na bola, faz coisas que não deveria, fala coisa que não gostaria,
sente coisas que não deveria sentir, mas isso faz parte da nossa humanidade. E nós somos seres humanos, somos carnais, bebedores de leite, comedores de pão. Somos nós. Às vezes, a gente parece um extraterrestre. Você não se sente assim? Parece que você não faz parte desse mundo? Você olha as coisas que os caras fazem e fala, meu Deus, que mundo que é esse? Ô Jesus, para esse negócio aí que eu quero descer. Você não sente isso? Indignado? Triste? Porque de fato você não faz parte desse mundo. De fato você não faz parte dessa vida. É por isso que talvez ela não agrade você, ela não seja da maneira que você deseja 100%, porque nada é perfeito, irmão. Sempre tem um mas, um se, um advérbio de dúvida na tua frase, sempre vai ter. Porque a perfeição está em Jesus. A perfeição está em Cristo. E o apóstolo Paulo nos ensina a maneira como devemos nos comportar. Ensina o jeito como nós devemos andar. As palavras, a maneira como ela deve sair da nossa boca. Hoje de manhã, eu acho, não me lembro, parece que a gente falou de Tito, não fale bem, né? Não fale minha memória. Falamos sobre a língua, sobre as palavras que saem da nossa boca. Que a nossa língua é como se nós fôssemos um navio e a nossa língua fosse o leme. E a nossa língua vai levar o nosso navio ou para o céu ou para o inferno. Você tem a opção da bênção e da maldição. Eu olho para Moisés e vejo Moisés falando com o seu povo em Cades Barneia, quase entrando na terra prometida, lá no final do livro de Deuteronômio. E ele disse, hoje Deus coloca diante de vós a bênção e a maldição. Se ouvirdes as minhas palavras, se converter de todo o vosso coração, abandonar o pecado, a iniquidade, a bênção do Senhor entrará no meio de vós, e Deus vai sarar a tua terra, vai te abençoar, vai multiplicar tudo na tua vida. Mas se você não abrir o seu coração, não se converter, vai viver debaixo de maldição. Sempre, em toda a palavra de Deus, desde o princípio até o fim, nós temos opção. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Bênção ou maldição, irmão? Desde o princípio até o final. Jesus disse lá em Apocalipse, eu acho que é 21, não me lembro, se estiver errado, se desculpe, a minha memória hoje não está boa. Ele disse, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Se você não perseverar, você vai para o inferno. Bênção ou maldição? Você tem a opção. Mas para isso, para que a gente possa suportar todas as agruras da nossa vida, caminhar por esses caminhos tortuosos com pedras que vão machucar o nosso pé, é comum, faz parte. E você não deve ficar triste por causa disso, porque você teve um dia mau, porque você se precipitou ou não, enfim. Não fique triste, a Bíblia diz, caiu, levanta. Continua andando. Porque a nossa história ainda não acabou. Nós ainda temos muita coisa para fazer. Ainda temos muita gasolina para queimar. Ainda temos muita lenha, irmão, para queimar nesse fogão. Ou seja, teu fogo já acabou. Só vai acabar quando você deitar, irmão. Acabou. A partir dessa, para melhor. Ou pior. Depende. Até lá, irmão, nós vamos errar, nós vamos perder, nós vamos dar tiro na água, faz parte da vida. Não se sinta pior por isso, e nem melhor por estar acertando toda vez. Porque é sempre uma questão de escolha, e às vezes você escolhe certo, às vezes você escolhe errado.
Às vezes toma a decisão certa, às vezes toma a decisão errada, nós estamos aprendendo. Nossa vida é assim. Ela é feita de acertos e erros, tentativas. Nós vamos continuar tentando até Jesus voltar. E às vezes a gente vai fazer aposta no lugar errado. E isso aí faz parte. Não somos melhores do que ninguém, nem eu e nem você. 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A tua fé precisa estar apoiada no poder de Deus. O que isso significa, pastor? Como assim? O que é o poder de Deus? Como eu identifico o poder de Deus? Como eu vejo o poder de Deus? Como eu sinto o poder de Deus? Você nunca se perguntou isso? Deveria. Você deveria. Como eu faço para me aproximar do Senhor? Como eu faço para ouvir a voz de Deus? Como eu faço para sentir a presença de Deus? O toque do anjo? Como eu faço? Minha irmã deu testemunho para mim aqui a hora que chegou. Estava com uma dor no fígado ou no rim, não sei. Já fazia muitos dias. E no domingo, quando eu orei, a oração de domingo do nosso culto, e eu ministrei uma unção de cura. Ela disse que naquele momento ela sentiu que o corpo dela esquentou e esfriou. E quando esfriou, ela não tinha mais dor e ela foi curada e não tem mais nada. Ela sentiu o quê? O poder de Deus. Quem cura você? O poder de Deus. Não é meu. Não é meu, irmão. Eu sou só o agente que faz você ter fé. Eu só chamo você a crer. E quando você crê, você vê a glória de Deus. Você sente o poder de Deus, é a presença de Deus na sua vida, é a manifestação do Espírito Santo de Deus. É aquela vontade incontrolada de chorar, de rir, de sair correndo, de pular no chão, você não sabe bem o que faz. É como quando você chega em casa e teu cachorro, fica enlouquecido. Você já viu quando ele faz? Você tem cachorro em casa, sabe o que eu estou falando? Principalmente se o teu cachorro é igual o meu, dramático, igual o Oliver. Que ele não sabe se abana o rabo, se ele pula, se ele chora, se ele não sabe o que faz, se ele te abraça, se ele te morde. Ele fica tão eufórico, tão feliz quando ele te vê. Deveria ser a alegria da pessoa quando sente a presença do Espírito Santo. Quando você sente a unção, o poder, a presença de Deus, você deveria se alegrar de tal forma que você ia ficar meio sem saber o que fazer. Se você senta, dá risada, chora, pula no chão, grita, faz um rolamento, uma estrelinha, não sei. Alegria é algo tão extraordinário de você sentir a presença do Deus vivo de Israel, do Espírito Santo de Deus, o cara que desceu do céu e ressuscitou Jesus, irmão. E ele está dentro de você. E você está triste, com um bico, com cara de quem chupou o limão. Porque você está com problema, irmão. Eu já falei para você, quem que não tem um problema? Quem não tem? É por causa disso que você é pior, menos abençoado. Nós, eu e você, precisamos aprender, irmão, a se alegrar com a presença de Deus. Porque isso é um tesouro impagável. Isso é uma glória indizível. Fica difícil até da gente falar, em função da demonstração do amor que o Senhor tem por mim e por você, que Ele nos deu o seu Espírito, para que Ele habite em nós, para que Ele esteja em nós,
para que nós falemos da maneira adequada, sintamos da maneira adequada, vejamos da maneira adequada, nos comportemos da maneira adequada, movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, o poder que cura, que sara, que transforma, que abençoa, que muda circunstâncias, situações, tempos, meios. É o poder de Deus, o poder que explode, que arrebenta com as obras do diabo, com as cadeias de Satanás, que liberta as pessoas numa explosão de poder. Dunamis, o poder de Deus, que está, ele está escondido dentro de você, que você precisa encontrá-lo através da sua fé. Através da sua fé, você certamente o encontrará, o reconhecerá dentro de você. A Bíblia diz: encontrar-me-eis quando me buscardes de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Hoje uma irmã mandou para mim uma mensagem, disse: pastor, eu estava orando aqui em casa e Deus me deu uma visão com o Senhor. Ela mandou um áudio, mora lá no Pantanal. E ela disse: eu vi o Senhor dobrando os seus joelhos aí na sua casa, não sei se é um sofá, um móvel de cor meio clara. E eu vi o Senhor de joelhos aí orando, buscando a Deus. Eu vi um anjo vindo do lado e trazendo um CD, era um CD, e ele mostrava para o Senhor aquele CD. E ali estava escrito, na capa daquele CD: tudo aquilo que você buscou em oração chorando, eu te dou hoje com alegria. Ele disse: Deus está respondendo as tuas orações. Buscar-me-ei e me encontrarei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você abrir mão das coisas desse mundo, quando você abrir mão dos sentimentos desse mundo, tirar um tempo só para você e Deus. Quanto tempo você não faz isso? Tua vida não está legal, as coisas que acontecem não têm sido boas. Será que não é a ausência de Deus? Será que não é a falta de tempo para Deus? Tua vida está tão corrida, você está tão empenhado, que você não tem mais tempo de ir lá no teu quarto, dobrar o teu joelho, conversar com o Senhor. De Deus isso aqui. Hã? O que precisa acontecer para o Senhor chamar a tua atenção? O que precisa acontecer na tua vida para que Deus faça você perceber que você precisa dedicar mais tempo para Ele? A Bíblia diz que quando nós éramos crianças, agíamos como criança, fazíamos as coisas como crianças, comíamos como crianças, mas agora já somos adultos e precisamos nos comportar como adultos, comer como adultos, beber como adultos e agir como adultos espiritualmente falando. É tempo de nos colocarmos na presença de Deus, de buscarmos a Deus. Porque em breve, meu irmão e minha irmã, Jesus voltará. Em breve Jesus voltará. Não fica dando bola para que o mundo fale de você. Não fique observando o que o mundo fala de você. Porque isso não importa. Você tem que estar preocupado com o que Jesus está falando de você. Será que quando o diabo sobe lá no céu, na presença de Deus, e Deus olhando para Satanás e diz: ô, diabo, quanto tempo que não lhe vejo, rapá? Senhor, por onde anda? Ando aí por rodear o mundo, dando volta, que o mundo é redondo. É o que a Bíblia diz. Alguém falar para você que é plana, mentira.
O diabo é mentiroso. Bom, ele é, mas ele falou para Deus, não é. Ando por aí rodeando o mundo. Tem visto meu servo Jó? Homem bom, honesto, íntegro. Irmão, o que Deus fala de você? Qual é o conceito que Deus tem sobre a sua vida, sobre o seu ministério? Já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar? Quando você vai orar a Deus, você vai buscar de Deus algo que você precisa? Será que você poderia agir como Davi? A Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi, em uma das suas situações de vida, foram muitas, relatadas na palavra de Deus, estava numa situação muito difícil, então ele dobra os seus joelhos, faz uma oração e diz: Senhor, se tenho eu algum crédito no céu, apressa os teus passos para me abençoar. Você poderia fazer essa oração? Você poderia entrar na presença de Deus em função da demora, da bênção, da demora do milagre, e olhando nos olhos de Deus, diz: Senhor, se eu tenho algum crédito aí no céu, presta teus passos, papai. Pense nisso. Pense nisso. Você vive a tua vida agradando as pessoas? Ou você vive a tua vida obedecendo a Deus? Como você tem vivido a tua vida, irmão? Nosso ministério não é feito de palavras de sabedoria nem de conhecimento, mas sim em demonstração do poder de Deus e do seu Espírito, para que a sua fé não fique apoiada em palavras e sabedorias humanas, mas sim no poder de Deus, na capacidade de transformação, de mudança que Deus tem. Deus pode transformar a tua vida. Deus pode mudar a tua vida. Deus pode mudar a tua história. Deus pode fazer coisas extraordinárias, maravilhosas, grandiosas, muito mais do que você sonha, pede, pensa, muito mais, infinitamente mais, quando você crê. Quando você estiver com a tua vida na presença de Deus. Quando você estiver vivendo uma vida reta, santa, de acordo com a palavra de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Talvez as coisas de Deus para você tenham parecido loucura, pareçam loucura, e até sejam loucura. Para os homens é coisa de louco, mas é só o poder de Deus agindo na tua vida, movendo a tua vida, movendo você. Movendo você.
Deus tem um plano na sua vida. Deus tem uma história que Ele quer contar de você. Quem sabe o Senhor esteja chacoalhando a árvore. Chacoalhando a árvore. Para que você acorde. Desperte. Sabe, seja esse o tempo. O vento de Deus, ele vem para mover as coisas do lugar. Ele vem para arrancar as folhas velhas das árvores. É isso que uma tempestade faz. Ficam só os galhos, isso quando eles não quebram também. Quando o vento é muito forte, ele arranca os galhos. E se a árvore não presta, a raiz não é profunda, ele arranca a árvore. Mas quando a raiz é profunda, o tronco enverga, aí não quebra. E são arrancadas apenas as folhas. E então o Senhor, no tempo adequado, faz com que a árvore brote. E comecem a nascer novas folhas. Folhas novas. Folhas bonitas. Que vão deixar a árvore um aspecto de nova. Deus quer renovar você. Deus quer renovar a sua vida. Deus quer renovar a sua esperança. Deus quer renovar a sua fé. Mas para isso, você tem que resistir à tempestade. Manter-se em pé no meio do vento forte. Sabendo que só o Senhor é Deus. E que você vive debaixo de uma promessa. Você vive dentro de um sonho que não foi você que sonhou, mas foi Deus que sonhou para você. Deus tem um projeto, como Ele tinha um projeto na vida do Ciro. E quando Ciro assinou a carta para que o povo saísse da Babilônia, ele não deu apenas a carta, mas ele deu também dinheiro, provisões, meios, recursos, não só para que o povo saísse, mas para que a cidade de Deus fosse restaurada e construída. Deus não faz nada pela metade. E a obra de Deus, quem faz é Deus. A promessa de Deus, quem vai fazer cumprir é Deus. Quando Deus falar, Deus vai cumprir. Quando Deus fala, Deus cumpre. Fique de pé que a gente vai orar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos que nós vamos orar. Espírito Santo, louvado, Senhor, seja o teu nome, porque tu és santo. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha trazer diante dos olhos dos teus filhos a manifestação do teu poder, tua graça, para que todos entendam e saibam que verdadeiramente só o Senhor é Deus. Meu Deus, eu creio porque vejo que essa tempestade caminha muito rápido e ela vem sobre todos. E que todas as árvores serão balançadas e chacoalhadas por esse vento que o Senhor está soprando. Mas eu creio, Senhor, que somente as folhas velhas serão arrancadas e levadas. E que o Senhor vai fazer uma grande renovação no meio da tua igreja. No meio dessa terra que se chama pelo teu nome. Eu peço, Deus,
Que o Senhor venha abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos, Senhor, para que nós ouçamos a Tua palavra, a Tua repreensão, a Tua exortação, o Teu consolo, e nós sejamos transformados por esse poder contido na Tua palavra, e sejamos sarados. Sara, Senhor, essa nação. Sara, Senhor, a Tua igreja. Sara, Senhor, o Teu povo. E mesmo no meio dessa tempestade, Senhor, que está chegando sobre essa nação, que venha prevalecer o Teu poder e a Tua autoridade, para que todos vejam que só o Senhor é o Deus que fez o céu e a terra. E que não há coincidência, não, mas sim um plano bem elaborado no céu, para aqueles que Te temem e Te amam. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor segure na nossa mão, e que mesmo no meio da tempestade, ninguém solta a mão de ninguém, e todos juntos, como um só corpo, uma só igreja, vamos passar no dia mau, e vamos acordar no outro dia, com o sol brilhando sobre o nosso rosto, entoando o hino da vitória, porque somos mais que vencedores no Senhor, e certamente, essa peleja e essa batalha, não seremos nós que pelejaremos, mas o Senhor pelejará e vencerá por nós. Assim oramos e cremos, em nome de Jesus. Amém e amém. Se crê nisso, dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Sentem-se, irmãos, por favor. Tomem os seus assentos. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, se trouxeram seus dízimos. Levante a sua mão assim, por favor. Os irmãos vão entregar o envelope aí para você, colocar a sua oferta, e depois você que orar, você vai trazer elas aqui, tá? Glória a Deus, aleluia, Jesus é bom. Tem alguém com frio aí? Não? Levante a mãozinha assim, ó, os irmãos aqui, olha isso. Glória a Deus. Aleluia. Essa semana está prometendo fazer bastante frio, né? Até sexta-feira. Frio intenso. Espero que você tenha preparado um estoque de chá. Pelar a tua língua até sexta. Irmão? Você vai emagrecer uns 2 quilos. Começar a tomar chá quente o dia inteiro. No almoço, na janta, em vez de você tomar coisa gelada, toma chá quente. Experimenta. Você sabe por que o oriental é magro daquele jeito, né? Eles sabem, né? Porque ele come, toma chá quente. Em todas as refeições. Ele não toma Coca-Cola igual você e eu. Toma chá pelando. E aí aquele chá quente derrete aquela gordura da tua comida e já... Experimenta para você ver. É uma beleza. É uma beleza. Posso orar? Feche os olhinhos. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe toda a tua igreja, todos os ofertantes, dizimistas da tua igreja, sejam abençoados em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe também os irmãos que estão sem trabalhar, Senhor. Precisam de um trabalho, precisam de uma ajuda, estão passando por dificuldades financeiras. Que o Senhor possa abençoar eles e ajudá-los, Senhor, em justa medida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar?
Vocês daqui, vem aqui, daqui, lá, por favor. Mas, irmão, tudo bem, querido? Não é acostumado com frio, não está reclamando do frio, né? Eu já desacostumei agora, morando em Guaratuba, estou acostumado com o calor. Olha lá, Bezerra. É? Aí, a Gabriela Sadia. Olha aí. Tem cenário, você falou que seu irmão também tem cenário. Uhum. Menos 0 graus de madrugada. Nosso tempo, né? Amém. Todo mundo abençoado? Fique em pé então. Vamos lá, vamos orar, vamos embora. Feche os seus olhinhos, inclina a sua cabeça, querido Deus. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, pela oportunidade que nos deu hoje de estarmos aqui na tua presença, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor nos abençoe, cada um dos irmãos, que o Senhor possa abençoar a nossa casa, a nossa família, os animaizinhos que nós temos na nossa casa. Abençoa, Senhor, eles. Em nome de Jesus, meu Deus. Que amanhã venha a ser um dia melhor do que foi hoje. A gente possa dormir em paz, ir para casa em paz, comer em paz e ter uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua mão assim, ó. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e sempre. Todos dizem comigo, amém. Vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.